Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 3 de março de 2022 e o título é Preguiça. Então vamos lá. Refletindo sobre o conhecido rol dos 7 pecados capitais, o último deles me chamou a atenção para o que acontece no mundo. De todos, talvez esse seja o pior, a base para os demais. Pode parecer insano, mas trazendo essa avaliação para o momento atual, ele está inserido em quase todas as atitudes que atrasam a evolução da humanidade, uma vez que trava seu caminhar, acorrentando-a na malfadada zona de conforto. Soberba. A pessoa extremamente orgulhosa de si se coloca em uma posição confortável. Expressa-se como um ser superior e perfeito. Muitas vezes se serve de terceiros para manter seu status. Olhar para si próprio e assumir falhas, sombras e buscar se melhorar é trabalhoso. Presumem ser mais fácil assumir um personagem e fingir que aquele papel é real. Avareza. O não dividir, o não compartilhar, demonstra o apego e medo de perder o que, erroneamente, se entende ter conquistado. Não soltam, não arriscam, visando afastar a possibilidade de ser necessário recomeçar ou reconquistar. O acúmulo de bens dá a sensação de superioridade e poder. Contudo, na verdade, em muitos casos, sem perceber, o mesquinho vive em meio à miséria emocional, tornando-se escravo do que pensa possuir. Mal sabem que o partilhar traz prosperidade e alegria à nossa vida. Inveja. Outro dia vi uma definição de inveja que dizia que o invejoso só almeja o que nós possuímos e nunca o esforço e dedicação que foram necessários para conseguirmos o que temos. Tipinho bem preguiçoso esse, não é mesmo? E o pior é que nem percebem que o maior mal que causam é a eles mesmos. Passam a vida como observadores, desejando desfrutar do sucesso alheio e conquistar os sonhos de outros, o que só lhes atrai amargura e infelicidade. Ira. É natural que em alguns momentos de nossa vida sintamos raiva, revolta e sentimentos controversos à nossa própria natureza. Contudo, isso é diferente da cólera diante de toda a contrariedade e até mesmo o descontrole que leva à violência. Trabalhar o autocontrole para que ele não cause danos não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, é uma das mais difíceis e longas lições a se aprender, principalmente em tempos de tanta polarização. Exige que aprendamos a aceitar e entender que não temos o poder para controlar absolutamente nada que esteja fora de nós. Entender que limites existem de forma recíproca, através do respeito mútuo e a aceitação da diversidade de personalidades e pensamentos. Luxúria. Normalmente ligada às relações interpessoais. Em muitos casos, traz à tona o medo de aprofundar-se em relacionamentos, sendo mais fácil manter ligações rasas e superficiais, onde não há o compromisso de reciprocidade, não há troca e nem responsabilidade. Lidar com nossos sentimentos, expectativas e frustrações é um grande aprendizado. Contudo, para isso é necessário que estejamos dispostos a mergulhar em águas mais profundas e enfrentar todos os riscos e obstáculos, para que se tenha a possibilidade de encontrar o tesouro submerso. Gula. Todo excesso traz consigo o descontrole de algum setor na vida. A gula, como qualquer outro vício, é uma forma de externar os desequilíbrios internos. Em tempos de fast food e todo tipo de delivery, tais facilidades encurtam etapas. Ganha-se tempo, porém perde-se em qualidade, estimulando-se também comportamentos compulsivos que visam suprir algumas carências emocionais. Há uma sensação de saciedade passageira,
nada mais do que um paliativo. Remexer as profundezas e buscar equilíbrio, descobrindo o vazio que realmente necessita ser preenchido, exige escolhas e atitudes, ou seja, determinação e disposição. Enfim, na minha leitura, a preguiça está inserida em todas as demais, e porque ela seria o grande mal da humanidade, o preguiçoso, via de regra, é um egoísta que não contribui com os demais. Escolhe a zona de conforto como forma de vida, fugindo de tudo que possa causar incômodo ou alguma inquietação, comportando-se, portanto, de forma covarde, protegendo seu próprio umbigo. Observo o mundo de hoje e vejo que o caos se instalou graças à preguiça. Há uma grande parte das últimas gerações que contribuiu para isso, uma vez que deixaram-se levar pelas facilidades, distrações e informações rápidas, porém rasas, sendo dessa forma manipulados ao longo do tempo, e o que antes era preguiça se transformou em incapacidade, incompetência. As desculpas são as mais diversas e sempre tentando encobrir o real motivo. A hipocrisia é escancarada diariamente por seres que se vitimizam e jogam a responsabilidade de suas necessidades e insatisfações em terceiros. A culpa de seus fracassos e frustrações é sempre dos outros, familiares, empregadores, governantes, vizinhos e quem quer que possa servir de muleta. A desinformação dissemina-se como rastilho de pólvora, onde pessoas mal intencionadas se aproveitam dos preguiçosos para dar suporte a seus projetos de poder e domínio das massas. Convencem habilmente com discursos elaborados e mentirosos, afinal, sabem que a maioria não se dá o trabalho de ler nas entrelinhas. Aqueles que ainda lutam, que buscam incansavelmente a verdade por trás de tantos absurdos e manipulações, estão chegando ao limite do esgotamento. E apesar de tudo, não desistem, pois sabem que a liberdade e um mundo justo têm que ser conquistados. Como dizem, não existe almoço grátis, tudo tem um preço. Só se cansa quem trabalha, quem constrói. Os que insistem em nadar contra a correnteza e em enfrentar o caos receberão seu merecido descanso e a liberdade almejada. Assumiram o leme durante a tempestade. Quanto aos que preferiram o caminho mais fácil, se deixando conduzir, o preço a pagar pelo comodismo será o de uma longa servidão. Então, vamos lá. Eu vou pontuar um pouquinho cada um, né, desses itens. Depois eu falo do geral, né? Então, por exemplo, aí eu falo da soberba, né? A pessoa que tem gente que é orgulhosa, né? Que se acha melhor do que os outros. E, esse tipo de pessoa não busca melhorar, né? Não busca o autoconhecimento, não busca, às vezes, ter um olhar diferente, né, para a vida. Bom, se eu tirar o óculos, não vou enxergar o resto. Não busca ter um olhar, não busca trabalhar para se melhorar e para mudar, né? Então, ela se acomoda ali, fica naquela zona de conforto, porque a gente buscar se transformar, buscar se melhorar, buscar ver a vida de uma forma mais abrangente, dá trabalho, né? Então, a pessoa se coloca num lugar que ela fala, eu sou melhor que os outros, e ela fica ali sempre, sem se modificar, sem se dar o trabalho de se tornar uma pessoa melhor. Ela vai passar a vida inteira sem aprender mais, né? Porque até num texto anterior que eu falei da sabedoria, o sábio, ele sabe que ele sempre tem o que aprender, e aquela pessoa que se acha muito sábia e não é, né? Porque ela perde a oportunidade justamente de aprender algo novo a cada dia. Então ela fica lá estagnada, e isso é por preguiça mesmo, porque a gente está sempre em movimento e trabalhando para aprender e para evoluir, dá trabalho.
Aí a avareza. Então, aquela pessoa que ela não, né, o pão duro, ela tem muito medo, né, de perder o que ela conquistou, então ela tem aquele apego. E isso, na verdade, a pessoa ela vive naquela, ela tem o medo, né, de perder e, e não querer buscar novas coisas. Então ela se apega àquilo que ela tem e estagna ali, estabiliza ali, acha que já está, né, tá estagnado ali e não divide nada do que ela conquistou com ninguém, porque aquilo ela se apodera e se apega e tem o medo de ter que buscar novamente. Então é também uma forma da pessoa não querer se colocar em movimento para viver a vida, né? A gente vê gente aí que junta, né? Patrimônio e não aproveita a vida. A pessoa tá tudo ali guardado, tudo ali guardado. Aí depois vai embora, né? Quem fica gasta tudo num instante, né? Quantas histórias a gente já viu disso, né? A pessoa juntou, não aproveitou nada do patrimônio que juntou, aí deixou aí, quem ficou gastou tudo e não deu valor nenhum, né? Porque veio fácil, né? Então, para tudo a gente tem que ter o equilíbrio, né? E a inveja. A inveja, ela está muito associada, né? A algumas ideologias que a gente vê aí hoje em dia, né? Que é aquela coisa da pessoa que ela fala do outro, né? Critica, né? As pessoas que conquistaram, que batalharam, e elas acham que as pessoas que chegaram a um patamar mais elevado, que têm uma condição melhor, que conquistaram aquilo com o trabalho delas, elas acham que essas pessoas devem algo a elas, que não fizeram nada. Então, é aquela coisa de que todo mundo tem que dividir, né? Que tem que partilhar, tem que socializar. Só que elas não querem, elas querem o que o outro conquistou, mas elas não querem ter o trabalho da conquista. Né? Elas querem estar lá no topo, mas elas não querem subir os degraus. E isso é uma coisa que a gente está vivenciando assim atualmente, principalmente aqui no nosso país, assim, tá? Isso é uma coisa assim, muito evidente. E é triste, né? Porque isso acaba criando certas narrativas que acaba atrapalhando, na verdade, a vida de todo mundo. Aquele que está na inveja vai ficar sempre ali e ele vai ser sempre um instrumento, né, para atingir os demais. Né? Infelizmente, essas pessoas que aceitam, né, que vivem nessa narrativa, nessa amargura, nessa infelicidade de almejar o que os outros têm, sem querer ter o trabalho de conquistar, elas são facilmente cooptadas pelo sistema e usadas como aí ferramentas para destruir pessoas, né? Para destruir a ideia oposta, né? Para destruir quem pensa diferente deles. Então eles são meros instrumentos que são usados, né? E sem perceber, né, que estão sendo usados e quando não tiverem mais utilidade serão descartados. Então essa coisa da inveja, ela é muito estimulada por determinadas pessoas que se aproveitam disso para se manter no poder. A ira. Então, essa questão que eu falo aqui, né, que a gente sentir raiva, sentir revolta às vezes, é natural, porque isso vem muito também da nossa do sentimento humano, da empatia mesmo. Às vezes a gente se revolta com certas situações. É, atualmente, principalmente, a gente tem visto muita injustiça e isso às vezes acaba desequilibrando a gente, tirando a gente do prumo, deixando a gente meio revoltado, né, com as coisas. Só que
isso é uma coisa que é natural, a gente só não pode se manter nisso, né. Porque algumas coisas tem coisas com as quais, assim, a gente não tem controle, a gente não tem muito ali o que modificar. Então, às vezes, o que a gente tem que modificar é o nosso olhar, porque, eh, esse sentimento de raiva, de tristeza, de revolta, ele não traz, nada de positivo para a nossa vida. E tem a questão aí da espiritualidade, para quem é espiritualista, entende que, ninguém passa o que não tem que passar e nada acontece por acaso. Às vezes algumas coisas que a gente tem, eh, presenciado, algumas situações, lá na frente elas vão fazer sentido e às vezes aquilo tem que acontecer para que algo melhor surja de determinadas experiências, tantas coisas que a gente viu acontecer aí ao longo da história, que foram revoltantes, trouxeram assim, um aprendizado para a humanidade. Nem todo mundo aprendeu, mas quem, quem tem algo de bom dentro de si aprendeu, aprende com as situações que são inaceitáveis, né? E, e a gente percebe muito bem essa diferença, né, que a gente tem visto aqui, a gente está num momento muito polarizado e a diferença desse descontrole, por mais que às vezes a gente se revolte com determinados tipos de acontecimentos, de injustiças, a gente não tem a intenção de causar mal para o outro, a gente só quer justiça. Mas tem um outro lado aí que não, que ele não é, além de cometer injustiça, ele quer exterminar o outro lado, que pensa diferente. Então é aí que está, né? A questão da. E também aí entra a preguiça também porque você conseguir manter o equilíbrio é uma coisa que dá trabalho para gente, que é algo que você tem que se movimentar. Naquele momento que você se desequilibra, que você fica revoltado, é você fazer o trabalho de se equilibrar novamente e de pensar, né? Refletir, olha, o que vai mudar aqui se eu ficar nessa energia, nessa vibração? Eu vou contribuir com alguma coisa? Então a gente tem que se movimentar para conseguir ser contribuição, fazer algo, né? Ou tomar alguma atitude, ou fazer algo que seja produtivo, ao invés de ficar aí remoendo ou desejando mal do outro, né? Porque é o que a gente vê, essas pessoas que acabam. E também a questão de não ter a coragem e a atitude de tentar solucionar, né? Que é essas pessoas que elas querem exterminar, é mais fácil querer exterminar o outro ao invés de pesquisar, de estudar e ter bons argumentos, que é o que a gente vê, né? Não existem. Você apresenta um fato, a pessoa não tem argumento, o que, que ela faz? Em vez dela tentar aprender, então vou pesquisar, vou estudar isso, vou ver o que, que isso significa, não. Elas partem para ofensa, para violência, para agressão. Por quê? Porque não querem ter o trabalho de buscar o conhecimento para poder criar ali um diálogo, porque é desse diálogo que as coisas poderiam evoluir, poderiam se equilibrar. Mas é mais fácil ficar na narrativa, né? Porque não veio da cabeça delas, não foi algo que elas construíram, foram coisas que botaram na cabeça delas, e elas aceitaram porque dá trabalho ter que buscar informação. Então é mais fácil ficar absorvendo aí um monte de mentira que está sendo espalhada, né? Principalmente pela mídia, e tem gente que fica só lá, absorvendo, absorvendo, não pensa, não para para pensar, né? Porque pensar também, para eles dá trabalho pensar, né? Então tem coisas tão óbvias acontecendo e a pessoa não se dá o trabalho de pelo menos pensar a respeito. E acho que essa é uma das piores coisas, né? Essas pessoas que se deixam usar, elas acabam destruindo o ambiente para todo mundo, inclusive para elas, porque
isso uma hora vai chegar em todo mundo, atinge todo mundo. A justiça, em algum lugar, acaba sendo uma justiça que vai se espalhar e atingir a todos em algum momento, né? Nunca é só contra quem a gente não gosta, né? Quando a gente compactua com as coisas erradas acabam em algum momento nos atingindo também. A luxúria que fala então eu falo que das relações interpessoais. Hoje a gente vê como as relações são rasas, né? É, principalmente assim, né? A gente vê mais assim essas celebridades, como as relações não duram, né? É um tal de qualquer coisinha está separando, ou porque viu um que é mais bonitinho, aí troca. As pessoas não têm mais a habilidade e a vontade de investir numa relação que tenha laços mais profundos. É tudo muito superficial, né? Porque uma relação, as relações, e não só relações afetivas, qualquer tipo de relação, né? Familiar também. A gente tem que ter ali, às vezes, o jogo de cintura, tem hora, é uma troca, todo mundo tem que ceder um pouquinho para a gente conseguir conviver ali. Às vezes, entender um pouco, tentar entender um pouco o outro, não querer que as coisas sejam só do nosso jeito. Então, é uma coisa que exige paciência, exige entendimento, exige discernimento, exige boa vontade, exige sentimento, que é o que hoje em dia, né, a gente não vê, né? E são você vê aí o pessoal falando assim, um monte de absurdo. Hoje mesmo eu vi um vídeo, gente, que é surreal, né? Que é o rapaz, ele fala assim: o que vocês acham como vocês acham que vai ser o futuro de uma criança num lar desse tão desestruturado? E a moça tá grávida, e aí ela fala, ela conversa, não sei se, eu não conheço, não sei se é artista, o que que é. Eu sei que ela tá falando, acho que deve estar num podcast lá, falando para uma outra. Que aí a outra pergunta para ela, mas e como que tá para você essa questão da gravidez e da relação não monogâmica? E ela fala, para mim tudo bem. O fulano, é, que ela falou, mas e aí como fica, né? Como você se sente em relação, né? Porque sei lá se é marido dela, o que que é dela, que tem relação com outras pessoas. Ela, não, a gente até ficou mais próxima, eu e a outra, porque ela também está grávida, não dele, mas do marido dela. Aí você fica, meu Deus do céu, que bagunça é essa? Quer dizer, o marido dela se relaciona com ela, com uma outra que também é casada, e tá grávida do marido, e ela tá grávida desse. E aí ela fala que às vezes os afetos, né, do marido dela vai na casa dela, e ela fala para dormir lá. Então, assim, que bagunça é essa, né? O que virou o nosso mundo? Que todo mundo. E você vê um monte de celebridade aí, né? Falando como se isso fizesse delas, né, mulheres muito empoderadas, porque elas aceitam esse tipo, e sabe, eu acho que é bem o contrário, né? É uma coisa tão rasa que mostra que elas realmente acho que isso chega até a ter até um pouco de medo, né? De insegurança, de não de não se valorizar e aceitar esse tipo de situação e de achar e de querer e usar isso como se ela quisesse validação dos outros. E, na verdade, a gente percebe ali que nessas conversinhas, nesses podcasts, aí fica uma elogiando a outra, mas no fundo, acho que ninguém ali é feliz realmente e vive só de aparência, né? Que aparenta algo que na verdade não é o que ela gostaria que fosse. Mas às vezes é só o que ela consegue, né? Porque justamente a preguiça de investir em relações mais profundas e mais sólidas, e isso exige muito da gente, né? Exige paciência, exige responsabilidade e realmente você
mergulhar, né, e se entregar para uma relação e ter essa troca, né, porque realmente, não é algo se envolve 2 pessoas, é uma relação entre mais pessoas, todo mundo aí tem que contribuir, né, e exige a troca, exige a boa vontade, exige a você querer estar ali e trabalhar para isso e ter atitudes para que as coisas, tenham realmente uma evolução e se aprofundem realmente. A gula. A gula, muitas vezes, e isso tem estudos, né, a respeito disso. Hoje até estava vendo um vídeo da Cristina Cairo falando disso, e foi uma coisa que eu li um livro, que eu estudei a respeito disso. Muitos desequilíbrios com relação a desequilíbrios alimentares começam, né, na fase da primeira infância, assim, quando a criança nasce. Nesse livro que eu li, eles já falavam que muitos distúrbios acontecem porque na fase, né, de 0 a 2 anos, aquela fase oral da criança, quando a criança está mamando, né, naquela fase de amamentação, é muito importante o contato visual da mãe com a criança. Ai, meu óculos está embaçado, peraí que eu vou limpar. Da mãe com a criança. Então, assim, a mãe está amamentando e ela tem que ter esse contato visual com o bebê. Isso é extremamente importante. E hoje em dia, principalmente, a gente vê que muitas mães, né, que inclusive é o que ela falou no vídeo, aliás, uma enfermeira fez um comentário no vídeo que ela falou que ela vê às vezes as mães amamentando e no celular, como se ela tá só ali, sabe? Não dá importância para aquele momento, que é um momento tão importante entre a mãe e o bebê. E realmente isto acaba, essa falta de conexão, porque a criança ela tá começando ali, né, naquele novo mundo, né? Ela sai para uma coisa totalmente, ela estava protegidinha lá, né, no ventre, e ela tem aquela conexão com a mãe, e a mãe tem que dar esse suporte emocional para o bebê naquela hora de amamentação. É um momento extremamente importante. E muitas vezes as crianças desenvolvem, né? Hoje em dia, principalmente, tem muita obesidade infantil, né? Que não se via tanto antes. E também tem a questão, né? Dessa facilidade dos fast foods, dos deliveries também, e desses alimentos ultraprocessados, e acaba que, às vezes, desde a infância, começa a se consumir essas coisas que são mais fáceis, mais rápidas, mais gostoso, né? E também porque, de uma certa forma, entra aqui a questão da preguiça, porque você produzir uma alimentação saudável, e você escolher entre uma alimentação saudável e um fast food, e um miojo ali, uma coisa, um nuggets, uma coisa assim mais rápida, é lógico, o outro é muito mais fácil, né? Em segundos ali você tá tudo pronto. Então, às vezes, por preguiça de ter que fazer algo mais elaborado, se entra nessa questão da facilidade e se desenvolve esses distúrbios aí alimentares. Eu mesmo que comecei, né, a modificar a alimentação, tentar colocar coisas mais saudáveis, inclusive ingredientes mais saudáveis. Então, assim, se você compra comida, às vezes acontece, né, da gente estar muito atrapalhada, compra, mas quando eu tenho o tempo, assim, de cozinhar, porque aí você sabe o tipo de alimento que você está preparando, com o óleo que você está usando, que não é qualquer um, é, os temperos que você está usando. Então, você procurar fazer as coisas de forma mais natural dá trabalho. E às vezes entra na questão da preguiça e a gente acaba consumindo coisas que são mais fáceis, mais rápidas, e com isso às vezes a gente consome uma quantidade maior, né? Porque tá ali fácil, né?
Aí vai, né? Por exemplo, eu gosto de fazer o pãozinho sem glúten, mas você tem que ter o tempo ali, né? Você tem que e ter vontade. E às vezes bate a preguiça, né, na gente. Então aí essa questão da gula também, além de ter esse problema que pode ter sido gerado, né, na infância, por essa questão, né, da falta de conexão entre a mãe e o bebê, e também, às vezes, por conta de, às vezes, na infância, na adolescência, não se ter também esse cuidado, esse preparo, essa elaboração de coisas mais saudáveis, e acaba causando desequilíbrios e distúrbios. E, né, essa questão emocional que às vezes começa na infância, às vezes também a pessoa passa por algum trauma, alguma perda, e ela acaba compensando isso na alimentação também, né? Mas aí também a questão é o quê? Em vez de estar percebendo que aquilo está sendo prejudicial, às vezes está causando um desequilíbrio orgânico, tá tendo, assim, causando um aumento de peso, alguma coisa que está prejudicando a saúde, e tem que parar e falar o que, que eu posso fazer aqui, né? O que, que eu devo fazer aqui, né? Porque a gente percebe, né? Mesmo quem não tem, né, uma compulsão frequente, às vezes a gente mesmo, um dia que você está mais estressado, uma coisa, nervoso com alguma coisa, não dá aquela vontade de comer alguma coisa, principalmente o docinho, né? Ai, hoje eu estou estressado, preciso comer um docinho que alivia. Então, às vezes é esse parar para pensar o que que eu tô, que eu preciso resolver, que eu tô descontando, né? Tô tentando resolver de uma outra forma, tô tentando suprir de uma forma que não está me fazendo bem, né? Que é através do alimento, também demanda, né? Que a gente invista nisso, que a gente se movimente, que a gente tenha atitude. Então, o mais fácil é você descontar na comida, mas às vezes não, né? A gente deveria realmente ir a fundo no problema e solucionar, né? E também é trabalhoso, né? Então, por isso que eu falo que, de uma certa forma, a preguiça, ela é a raiz da maioria dos nossos desequilíbrios, e por isso que eu fiz essa analogia com os pecados capitais. E hoje em dia, a gente vivendo num mundo assim, né, de tanta aceleração, de tanta aí, facilidade, a gente cai muito fácil nessa armadilha da preguiça e de deixar de fazer coisas importantes para nós mesmos, né? E às vezes até para as pessoas ao nosso entorno, e isso acaba trazendo prejuízos, negatividade, porque a gente não faz, não tem a coragem, às vezes não tem a vontade de assumir as nossas responsabilidades, fazer as coisas que às vezes exigem um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de atenção, né, e de dedicação, e a gente acaba optando pelo caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor, nem sempre é a melhor escolha. Então, essa questão da gente, e principalmente hoje, né, buscar o autoconhecimento e buscar as nossas conquistas através do nosso próprio mérito, que é o que está causando tanto desequilíbrio é justamente as pessoas que se deixam levar pelo caminho mais fácil e acabam caindo nas armadilhas do sistema e acabam trazendo um desequilíbrio, um prejuízo para todo mundo, né? Porque essas pessoas, elas são usadas como ferramentas para atingir a todos os demais, né? A maioria das pessoas.
e elas têm sido usadas de uma forma muito maléfica, né, e quando elas acordarem para isso, talvez para elas seja tarde demais. E aí eu falo que graças a Deus tem uma boa parte aí das pessoas que continuam aí, né, resistindo. Aí não é aquela resistênciazinha, né, que foi modinha um tempo atrás, né, da boca para fora. Porque, na verdade, aquelas pessoas que se diziam resistência, elas não estavam resistindo a nada, muito pelo contrário, elas estavam sendo manipuladas para sustentar uma narrativa que não ajudava ninguém, nem a elas. Muita gente aí dá apoio e dá suporte para coisas que, na verdade, nem elas acreditam, só que elas não sabem. Elas são tão manipuladas com palavras fofas, né, e totalmente distorcidas, que elas não conseguem ver as atitudes por trás das palavras, né? Então, porque também é mais fácil ficar ali na manipulação do que fazer o trabalho de se levantar, de realmente se opor ao que a gente não deve aceitar, né? A lutar pelos nossos valores, pelos nossos princípios e pelo bem, pelo que é bom para todos, né? Então tem gente que acha que está aí levando vantagem por enquanto, mas a lei do retorno realmente uma hora vai cobrar, né, essa dívida, né? A lei da semeadura. Cada um colhe exatamente o que planta. Então, aquele que está plantando ali, está na preguiça, não quer plantar nada, o que, que ele vai colher lá para frente? Ele não vai ter nada de produtivo. Ao passo que aqueles estão enfrentando aí, que hoje estão aí enfrentando uma batalha, essa batalha espiritual também que a gente tem vivido aqui entre o bem e o mal, que tem sido bem cansativa para quem está aí, né, lutando, combatendo o bom combate, resistindo e às vezes, né, enfrentando, tendo que passar por cima do desânimo, que às vezes tem hora que você fala, nossa, mas né, parece que chegou no limite, mas a gente continua enfrentando, acreditando e que eu acho assim que, né, como dizem, a noite mais escura é a que antecede o amanhecer. E a gente está passando aí por essa noite escura, mas a gente tem que enfrentar, porque na verdade, nós somos a luz que vai trazer esse amanhecer. Então a gente tem que se manter aí confiante, manter a nossa luz acesa, que eu acho que, se Deus quiser, né? Eu acredito que a gente já está chegando ali no, no limiar ali para começar esse amanhecer aí e a luz aumentar e as sombras serem dissipadas. Então vamos confiante aí e sem preguiça, fazendo o nosso trabalho, os nossos movimentos, os nossos enfrentamentos, porque é assim que a gente vai vencer esse essa tempestade aí, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.